Professor, esse livro deve ter dado um tanto de trabalho, né? Pelo volume de pesquisas que a gente percebe que o senhor fez aqui. Demorou muito para o senhor fazer essas Na pesquisas? realidade, todo o meu histórico profissional como jornalista foi na área de revista, né? Eu nunca trabalhei em jornal, eu nunca trabalhei em rádio. Fiz um programa de rádio uma temporada, eu chamava Rádio Revista Playboy, porque eu trabalhei em Playboy há muitos anos, né? Tá. E aí, quando eu resolvi, já aos 50 anos, começar a carreira acadêmica, eu fiz um mestrado sobre Playboy. Então, eu estudei no mestrado por que Playboy foi um sucesso no Brasil. A revista chegava a vender, em algumas ocasiões, dependendo da coelhinha, né? Uhum. 1.300.000 exemplares, o que Sucesso é uma absoluto. coisa. Hoje em dia não está assim, mas enfim, os tempos são outros. E aí, essa pesquisa de analisar texto, tentar entender o leitor, me indicou um caminho que era continuar essa pesquisa ampliando para a formação de revista no Brasil. Aí eu pensei fazer o corte de revistas feitas no Rio, basicamente, o grosso, 90% da pesquisa das revistas do Rio, porque o Rio era a capital do Império. E era lá que se concentrava e era tudo, lá que né? se concentrava tudo. Aí eu limitei a Rio de Janeiro, basicamente, e ao século XIX, né? Que já veja bastante. bem, já é bastante. Mas como a imprensa começou aqui em 1808, era proibido antes, a gente tem uma história muito menor do que o México, por exemplo, que teve imprensa desde 1517, né? Nós chegamos com 300 anos de atraso. Os portugueses não deixavam a imprensa aqui. Realmente, os portugueses foram meio malvados nessa história. Foram né? mesmo. E aí eu fiz um estudo sobre o que representa a leitura como o lugar onde a gente se espelha para saber aquilo que a gente é, o que a gente quer ser, né? Que é o primeiro capítulo. Isso. E aí eu entro numa caminhada histórica da primeira revista, que é uma revista baiana de 1812, chamada Variedades ou Ensaios de Literatura. Essa revista não tem nenhum exemplar guardado, ela foi roubada de um museu na Bahia. Existe alguma imagem que foi guardada dessa revista num livro num livro de história da imprensa, né? Foi da onde eu tirei essa imagem. Hélio Viana, né? Hélio Viana. Depois, na Biblioteca Nacional, a gente tem todos os exemplares, a coleção completa da segunda revista, que é o Patriota. E aí eu começo essa caminhada, dividindo mais ou menos a pesquisa em 6 capítulos, além do capítulo primeiro, são 7 capítulos, onde eu vou tratando das primeiras revistas, da chegada da imagem à imprensa, que foi algo que demorou muito, né, no mundo inteiro, até fazerem a impressão de livros com texto e imagem. O processo de imagem foi um processo mais demorado, né? E no livro eu vou aproveitando para contar, né, a formação dos desenhistas, dos ilustradores, dos gravadores, aquelas pessoas... Mas mesmo a ilustração demorou muito para chegar, professor? A ilustração, ela chega no Brasil por uma revista chamada Lanterna Mágica, que é uma revista feita por um gaúcho, o Manuel Araújo Porto Alegre. Ele copia uma ideia de um francês chamado Honoré Daumier, né? E ele copia o esquema do Daumier de ter uma história contada por 2 personagens, como se fosse o gordo e o magro, e a quinzena ele lançava um número de sátira, mas só tinha uma imagem. Essa é a primeira revista brasileira a ter ilustrações feitas no Brasil. Antes dela, houve uma revista muito bem sucedida pelas imagens, que é o Museu Universal, né? É de 1833. O museu ela foi importante por trazer
figuras, né? Havia uma falta, uma carência de imagens muito grande, né? E eram desenhos elaborados aqui. Mas não eram brasileiros, eles vinham da França comprados em pacote, né? Sei. Então o cara pegava a ilustração e contava uma história sobre o Vesúvio, sobre uma igreja, sobre a animais, zebra, como tem aqui, sobre a girafa, acho que tem é. uma girafa ainda. É. Ela tinha uma série de lâminas, né, que eram um grande sucesso. As pessoas nunca tinham visto elefante, isso. rinoceronte. É um rinoceronte, né? É. Então, Deve ser realmente... a chegada da incrível, né? imagem se dá primeiro pela compra desses originais, né, que vêm em zinco ou em pedra, né, litografia, ou na madeira. O Brasil teve menos xilogravura porque Mais lito, não né? teve essa tradição, foi mais lito, né? Um dado curioso que havia a prática da leitura familiar. O José de Alencar, num texto dele, num ensaio Por que eu me tornei romancista, ele lembra disso, da tradição familiar, de depois do jantar. Naquele tempo não tinha Facebook, não tinha televisão, não tinha internet, cinema, não tinha não rádio. saía As nas pessoas ruas, tinham né? que se entreter ou na rua, levando as cadeiras para a porta da casa e batendo papo, ou elas se reuniam na casa e um deles fazia uma leitura em voz alta. E era assim com as revistas também? Com as revistas. O Monteiro Lobato, num texto dele, onde ele faz um elogio a um grande ilustrador, um italiano chamado Ângelo Agostini. O Ângelo Agostini foi para o Rio porque no Rio ele teria muito mais público do que em São Paulo, né? Então, lá no Rio ele passou por 3 ou 4 revistas até ele lançar a revista dele, que foi a revista mais importante da América Latina no século XIX, que é a Revista Ilustrada. Essa revista era uma revista abolicionista, mostrava as misérias da escravidão, escravos sofrendo, sendo chicoteados, né? E o Monteiro Lobato, num texto de 1911, chamado Memórias ou Ideias de Jeca Tatu, ele tem um capítulo onde ele fala da ilustração, da caricatura, e ele comenta isso, que quando a revista chegava lá nos grotões do Brasil, o fazendeiro lia, as crianças se reuniam e faziam leitura pela imagem, né? Então o poder de informação da imagem era algo precioso nessa formação Nesse momento, do século XIX. Nesse momento, né? Hoje em dia nós vivemos Só está saturados. falando aí da época de Dom Pedro II, né? O Ângelo Agostini chega em São Paulo em 1864. A revista Ilustrada ele lança em 1876 no Rio de Janeiro. Isso. Ele já está na maturidade dele e acompanhando a imprensa oficial do Estado de São Paulo, lançou uma edição facsímile do Diabo Coxo e depois do Cabrião. É possível hoje ver, capítulo por capítulo, quinzena por quinzena, como ele vai amadurecendo o traço até chegar ao grande artista que ele foi. A capa do livro, que é o Dom Pedro dormitando em meio a jornais, foi uma capa da Revista Ilustrada, né? E é um traço do tipo precioso, né? Essa arte que é chamada de fuminho, que é essa coisa como se ele tivesse passado um carvãozinho, né? É uma preciosidade. Meio que um bico de pena, assim, nos cantos. Né? Eu tive uma imensa sorte de comprar de um sebo lá de Curitiba, por internet, 4 números da revista e, para minha sorte, dentro vinha uma imagem, talvez a mais famosa do século XIX, que é o Dom Pedro sendo jogado da cadeira na fala do trono, né? Eu não consegui o original de uma imagem também belíssima, que é de um outro grande ilustrador, um português que veio e passou 5 anos no Rio de Janeiro, chamado Rafael Bordalo Pinheiro. É uma cena do Papa dando a palmatória no Dom Pedro II, por causa da questão religiosa dos bispos que foram presos lá em Fernando de Noronha. Né? Tá. Mas, enfim, você pegou, começa a falar
desde da chegada da imprensa, né, da tipografia no país, e vem até o final do século. Mas era um momento, assim, se hoje a gente já tem essa dificuldade com leitura, naquele tempo, então, era terrível, né? Como é que se divulgava essas revistas? Olha, era muita gente, sistema, qual era a tiragem não, o de uma sistema de revista? divulgação é uma coisa curiosa. Antes de 1875, com a Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, que há um grande empreendedor, que é o criador ele é chamado de Lulu Sênior, né, o Ferreira Guimarães, né? Ele era um médico, ele criou um jornal que foi muito popular no Rio de Janeiro, um jornal mais barato. O Machado de Assis era cronista. Quando o Machado de Assis morre, ele é substituído pelo Olavo Bilac, que talvez tenha sido o maior jornalista da passagem do século. O Olavo é precioso ler hoje, né, os textos do Olavo Bilac. E ele colocou meninos na rua vendendo o jornal. Então, pela primeira vez, as pessoas têm a possibilidade de comprar o jornal de um menino que está passando na rua, né? 1875. Né? Antes disso, o leitor tinha que ir na gráfica, lá geralmente era nos fundos de uma livraria. Se ele era assinante, ficava guardado o exemplar dele, senão ele comprava em venda avulsa, né? E tinha que pagar na hora. O assinante comprava por trimestre, por semestre, sim, ou anual. Todas elas têm esse sistema. Havia periodicidade? No início, o jornal, não, né? O jornal normal, ele era, por exemplo, a Gazeta do Rio de Janeiro, que é o primeiro jornal brasileiro, que sai em dia 10 de setembro de 1808, ele sai 2 vezes por semana, era 2 vezes por semana, ou às vezes 3 vezes por semana se tivesse algum fato que justificasse, e era uma folha de 4 páginas só, era uma folha dobrada que dava 4 páginas. Depois, em 1821, o Diário do Rio de Janeiro é o primeiro jornal diário brasileiro, não é comprometido com política, ele não discute a independência. Questões do governo. Ele é conhecido como o Jornal da Manteiga, porque ele dava o preço dos gêneros alimentícios, né? E ele dava anúncios de venda e compra e venda de casas, de sobrados. É muito interessante que a gente fica sabendo quais eram os bairros onde moravam as pessoas. Botafogo era um bairro muito valorizado, né? Havia anúncios de venda de escravos, aluguel de escravos, o chamado Fuga de escravo. O escravo de ganho, né? E anúncios de escravos fugidos, pagava-se recompensa, coisa e tal. Esse jornal começou em 1821 e ele vai ser publicado até 1878. Ele tem uma longa vida, né? Nesse início, o que diferencia o jornal da revista? É o formato? Nesse início é a periodicidade. Porque a Gazeta do Rio de Janeiro, no dia 10 de setembro, uma das notícias da primeira página é de abril. Ou seja, maio, junho, julho, agosto, setembro. 6 meses depois estão noticiando a data. É uma notícia, né? Essa diferenciação vai ficar clara a partir de 1880, 1870, quando o telégrafo entra nas redações. Aí então, o jornal é o fato do dia anterior. Tá. A revista é semanal, quinzenal ou mensal e ela não tem nenhum compromisso com notícia, ela tem compromisso com informação de prestação de serviço, de técnica de agricultura. A revista mais longa do século XIX é o Auxiliador da Indústria Nacional, ela tem 60 anos de publicação, sim, ela era mensal e não era para público leigo, era para fazendeiros, para quem trabalhava tipo com fábrica. Tipo um almanaque. Mas era mensal. Tá. Mas a diferença então era essa. No início não dava. Na revista, por exemplo, a primeira revista feminina, que foi feita por mulheres, para mulheres. Revista e jornal, a diferença entre... Ela se chamava O Jornal das Senhoras, mas era uma revista, era semanal, né? Feita por uma redação de mulheres. E é visível que elas estão felizes por estar escrevendo uma revista, né? Essas revistas eram revistas bem conservadoras. A ideia é que o inimigo da mulher não é o homem, é a ignorância. A mulher que aprende a ler e a escrever, ela vai ser uma esposa melhor,
vai educar filhos melhores, né? Não é para ela, sabe? Se emancipar, se emancipar. não É para ser cozinhar bem para o meu marido, né? Entendeu? Então, quer dizer, o machismo estava implícito É. aí. Então, e o senhor vai até 1900 aqui nessa pesquisa, eu é isso? fiz um corte. Em 1900 é o lançamento da revista chamada A Revista da Semana, Sei. que vai ser a grande revista, ela vai viver até 1959. Aí já com fotografias. Com tudo. fotografia, e depois dela aparecerá no século XX a maior revista brasileira de todos os tempos, que é a revista O Cruzeiro. O Cruzeiro é uma revista que jamais haverá uma revista como ela, porque num país com 50 milhões de habitantes, ou seja, um quarto do que nós temos hoje, um país sem estradas, um país com 50% da população ainda analfabeto, né? Essa revista chegou a vender numa semana, sem ter assinaturas, 750 mil exemplares. Nossa, eu fico imaginando como deve ter sido a distribuição dessa revista, né? O Guerra, né? O Getúlio Vargas morreu, isso foi um abalo no Brasil, ele era muito popular, nós estamos falando de 1954, foi no dia 24 de agosto. Né? Na semana seguinte, eu imagino que chegou um caminhão na Avenida Paulista, que em vez de vender abacaxis e coisa e tal, vendia revista, porque não há como entender como, sem ter um sistema de bancas como tem hoje, sem ter um sistema de distribuição de assinaturas, a revista tenha batido esse recorde de 750 mil exemplares. Eu diria que a Veja, hoje, para vender algo equivalente, acho que até fazendo, menos, né? A Veja deveria estar vendendo algo em torno de 15 milhões de exemplares. Ou seja, nós temos hoje 4 vezes mais população, nós temos estradas, nós temos a logística de distribuir revista para o Brasil inteiro, nós temos, né? Então a revista devia estar vendendo proporcionalmente, para ser aquele assombro, devia estar vendendo 15 milhões. Nenhuma revista hoje em dia, nem nos Estados Unidos, onde a Ladies Home Journal vendia 15 milhões de exemplares, hoje ninguém mais vende 15 milhões, porque o papel é uma tecnologia, digamos assim, incompatível com as novas tecnologias. Né? Professor, muito obrigado por sua entrevista, Tá, okay. Obrigado pelas informações que você passou para a gente. Obrigado.